No vídeo passado a gente explicou a nossa frustração em relação a comprar casa nova aqui na Irlanda, como que foi a nossa experiência tentando comprar uma casa nova aqui ao longo de um ano, e hoje a gente vai estar contando aqui para vocês a nossa experiência em tentando comprar casa usada aqui na Irlanda, que é o mais comum aqui, que todo mundo quando vem morar aqui no país procura comprar casa usada porque é mais barato. Então a gente vai estar aqui contando agora toda a nossa experiência, a gente vai estar dando algumas dicas para você que pensa em comprar alguma casa aqui algum dia, a gente vai estar contando as nossas frustrações, tudo que deixou a gente bem chateado no processo e tudo que a gente viveu nesse último ano tentando comprar uma casa aqui na Irlanda. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o subscribe aí, deixa o like, manda para quem vai se interessar no assunto aí e bora lá pro vídeo. O primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que na Irlanda é totalmente diferente do Brasil quando você vai comprar casa nova. Lá no Brasil, você vê uma casa sendo vendida, vamos supor, 250 mil reais. Vamos supor que você tem o dinheiro à vista, salvou muita grana aí, você tem 250 mil reais para comprar. Você chega lá no vendedor ou na imobiliária e tal, fala, eu quero comprar essa casa, eu quero visitar. E você visita a casa, você fala, eu quero comprar, beleza, você paga os 250 mil, às vezes você até negocia o valor, né? Às vezes o vendedor abaixa ali uns 10%, uma coisa ou outra ali, beleza, você compra a casa, não tem problema nenhum. Ou se você está financiando uma casa, mesma coisa, você vai na imobiliária, você vê, você quer comprar, compra, beleza, você paga aquele valor ali que foi pedido pelo vendedor. Aqui na Irlanda é totalmente diferente, por quê? Aqui não existe esse negócio de, o vendedor tá vendendo a casa por 250 mil, eu vou lá e pago os 250 mil e tá certo. Aqui não é dessa forma. Aqui eles trabalham com um sistema de bid, que é leilão. E a gente acha que de uns 2 anos para cá, esse sistema piorou bastante e a gente vai estar explicando aqui a nossa experiência tentando comprar a casa. Como que funciona? O vendedor está vendendo a casa por 250 mil, você foi lá, visitou, conversou com a imobiliária, gostou da casa e você pensa, beleza, eu quero comprar essa casa, eu tenho um pré-financiamento aprovado às vezes pelo banco, que ele vai me emprestar 200 e poucos mil, eu vou inteirar alguns mil do meu bolso, e beleza, eu vou comprar a casa. Aí o que acontece? Você tem que dar um lance na casa do valor que você deseja comprar. Então a casa está 250 mil, vamos supor que você ofereceu 250 mil, que é o valor que o vendedor pediu. A imobiliária vai falar, ok, a gente vai registrar o seu lance aqui, e qualquer coisa a gente entra em contato. Fica por isso, você não compra a casa automaticamente por esse valor. Aí o que acontece? O mercado imobiliário aqui está muito aquecido e não tem casa para alugar, muito difícil arrumar casa para alugar. E todo mundo está querendo comprar a casa no momento. Esse sistema de leilão, ele é muito difícil para quem está comprando casa. Por quê? Se eu dei o meu lance de 250 mil, vai passar uma semana, alguém vai olhar a casa também e vai dar um lance maior do que o meu. 255 mil. Isso nem uma semana, né? Pode se passar um dia. Pode se passar um dia. Vamos supor que a pessoa deu 255 mil. Teve outra visita na casa, uma terceira pessoa agora decidiu que vai dar 260 mil. E nesse sistema de lance, o preço vai subindo a cada dia, vai subindo mais. Então uma casa que inicialmente foi postada para ser vendida por 250 mil, ela vai acabar sendo vendida por no mínimo 10 a 15% acima do valor dela. Então você pode esperar aí nessa casa de 250 mil pagar uns 280 a 300 mil. Não tô brincando. Chega a 300 mil e dependendo da cidade, pode ser até mais de 300 mil nessa casa de 250 mil. E aí você começa a pensar, beleza, eu não quero essa casa então, subiu muito, eu vou olhar outra. E aí toda casa que a gente olhou durante esse um ano que a gente procurou casa, a gente visitou mais de 20 casas diferentes, incluindo apartamento, incluindo casas normais, todo tipo de casa a gente visitou. A gente deu lance em mais de 10 casas diferentes e a gente sempre estava tentando brigar, aumentando o lance, brigando com quem estava dando o lance e a gente sempre foi frustrado no final. E a gente sempre foi frustrado no final por o valor da casa subir tanto que a gente pensa que a casa não vale a pena mais,
porque além de tudo, essas casas usadas aqui na Irlanda, elas já estão num valor muito inflado, elas já estão muito acima do preço. Então essas casas, elas não valem esses 250 mil euros, porque além disso tudo, você às vezes tem que fazer reforma na casa, porque aqui, como é um país muito antigo, as casas, tem muita casa muito antiga, então às vezes tem muito problema com umidade, porque que chove bastante, tem muito problema com mofo, às vezes tem problema no telhado, na chaminé, tem problema no piso, tem vários tipos de problema que às vezes você vai ter que gastar uma grana para arrumar. E diferente do Brasil, as casas aqui na Irlanda, elas têm um rate de energia que precisa ter para ser uma casa morável, né? E essas casas muito antigas, muitas das vezes são casas muito frias. Então, aí para você entrar e morar nessa casa, você tem que fazer uma reforma. Às vezes trocar a janela para passar menos ar, trocar a porta, fazer algum isolamento, porque as casas aqui precisam de ter um isolamento para você conseguir ficar dentro dela, né? Para o aquecedor também se manter nas paredes, porque se você pega uma casa que não consegue manter-se aquecida, você vai ter muito prejuízo, porque no final a sua conta de energia vai vir altíssima, porque você vai ter que ligar sempre o aquecedor o dia todo para ela se manter aquecida, senão você não vai conseguir ficar dentro da casa. Porque aqui é muito frio mesmo. Então, assim, essas casas antigas tem que ser muito bem analisada, porque às vezes uma casa que está sendo pedida muito abaixo do preço, sei lá, 200 mil, mas você vai ver tem muito problema para você arrumar, você vai ter que acabar gastando uns 80 mil para fazer a casa ficar boa. E não pense que às vezes, eu vou ter que trocar uma janela, vou ter que trocar uma porta, uma coisa ou outra. Não pense que é barato fazer esse tipo de serviço aqui, porque é muito caro. Serviços aqui, mão de obra é muito caro. Se você compra o material e você faz você mesmo, você economiza bastante, mas tem coisa às vezes que você não consegue fazer você mesmo, você tem que contratar alguém e aí sai muito caro. A gente chegou a olhar na época janelas e portas para trocar de uma casa que a gente estava interessado. Cada janela era mais de 1.000 euros e a porta frontal da casa que precisava ser trocada também era mais de 1.000 euros. Então vai somando muito esses valores de reforma que você tem que fazer e no final às vezes não vale a pena. Mas tá, beleza. Quando a gente começou a morar aqui em 2022, a gente não pensava em comprar casa, mas a gente já tinha olhado valores de casas aqui como que eram muito mais barato do que o que está agora. Então nesses últimos 3 anos eu posso dizer aí que o preço das casas aumentou no mínimo aí uns 40% do que era em 2022, porque tem um site aqui, se você não conhece o site, eu vou deixar linkado aqui, o Daft, você consegue ver todas as casas que foram vendidas nos últimos anos, você consegue filtrar por cidade, por endereço, por um monte de coisa, e você vê que as casas vendidas em 2022, 2023 ali, estavam muito mais baratas, é coisa de 100 mil euros, 150 mil euros de diferença do que tá agora. Então às vezes a casa num bairro ali X estava sendo vendida por 150 mil em 2022, agora 2025, 2026, essa mesma casa tá 320 mil, tá 350 mil, uma casa usada que às vezes vai ter reforma para fazer, ela dobrou de preço nesses últimos 3 anos. O mercado imobiliário aqui tá aquecido, tá muito difícil de comprar e alugar casas. Então, essa experiência que a gente teve de olhar mais de 20 casas, dar lance em mais de 10 casas diferentes e no final não conseguir comprar nenhuma casa, foi muito frustrante pra gente. Sim, porque a gente ia visitar a casa e a gente falou assim, a gente gostou muito dessa casa, vamos começar a dar lance. E aí a gente começava a dar lance e eu já vi várias dicas também, assim, dá um lance, sei lá, de 20 mil a mais já para fechar com o vendedor, né, o dono da casa. Mas isso não vai funcionar para todas as casas, porque as pessoas são diferentes. Tem vendedor que ele já sabe que o mercado está aquecido, ele não vai aceitar só um lance de 20 mil a mais. Ele vai querer esperar para ver se tem outras pessoas. Em todas as situações que a gente deu o lance, nenhum vendedor aceitou o lance inicial, mesmo a gente já dando o lance acima do valor pedido, porque a imobiliária falava assim, não, o vendedor não tá com pressa e ele prefere esperar. Aí chegava outra pessoa e dava um lance maior. E aí a gente dava um outro lance, e a pessoa dava um outro lance. E aí vai essa luta que acaba que o preço sobe tanto que você pensa assim, será que vale mesmo a pena? Pra gente, e em todos os casos, não valeu a pena continuar, porque a casa subia assim 50 mil, 60 mil do preço pedido. Você comparando assim o valor que você ia pagar nessa casa com, não sei, talvez um outro país. Por exemplo, na Escócia, onde o John tem a família, a casa lá sai a metade do preço do que aqui na Irlanda. Então o que a gente sente é que o mercado está muito
inflacionado. E assim, casa usada e igual casa nova também, o valor vai depender muito da região. A região que a gente mora aqui hoje em dia, os preços subiram muito. Tem região que não subiu tanto. Então, assim, na Irlanda tem algumas regiões que sobem mais do que outras. Então, e se você está se perguntando como que faz para comprar casa aqui na Irlanda, assiste o nosso outro vídeo, a gente vai deixar linkado aqui, que a gente explicou todos os documentos, como que faz, como é que funciona para pegar financiamento no banco, para comprar casa, qual que é o advogado que você tem que arrumar, quanto que fica mais ou menos. Então a gente explicou tudo isso no primeiro vídeo, falando sobre casa nova. Dá uma olhadinha lá se você ainda não viu. Agora falando um pouco da casa que a gente quase comprou, a gente teve essa experiência de já estar praticamente com o pé dentro da casa. A gente fez várias visitas nessa casa, a gente tinha gostado dela, ela estava num valor assim que a gente achou abaixo do valor do mercado e a gente achou que era uma oportunidade muito boa. Ela era até bem localizada aqui na cidade, a gente gostou bastante dela e a gente lutou no lance nela. Para você ter ideia sobre esses lances, esse leilão, o lance chegou a subir 40 mil do preço original dela e no final das contas a gente já estava pagando muito mais caro do que o que a gente queria e mesmo assim deu certo, a gente falou, vamos com essa mesmo e pronto. Aí o que acontece? A partir do momento que você ganha o leilão, a casa ainda não é automaticamente sua, lógico. Você vai ter que fazer uma série de processos antes. Então quais que são esses processos? A partir do momento que você deu o lance, seu lance foi aprovado, você tem que ter um advogado, que é um solicitor, que vai fazer toda a parte legal de documentação da casa, que vai resolver toda essa parte com você. Então o vendedor ele tem que ter o solicitor dele e você como comprador tem que ter o seu solicitor e eles vão conversando entre eles. Você não conversa com o comprador, você nem conhece ele e o comprador nem te conhece, então é tudo feito por advogado. São várias taxas que você tem que pagar para o advogado, mas essas taxas elas podem ser pagas quando você faz o depósito da casa. Só que depois que seu lance foi aprovado, você tem que pagar pelo menos 5 mil para segurar a casa para você. Assim que você paga esses 5 mil é pago diretamente para a imobiliária que está lidando com você no momento. Aí a casa já é segurada para você. Aí eles falam que já é uma compra acordada, né? É o sale agreed. Aí já colocam a placa na casa do sale agreed e a casa já fica sendo como que vendida. Ela sai do mercado e ela fica segurada ali para você. E aí a partir do sale agreed é que todo o processo começa. Então como que funciona? Você tem que ter o seu advogado já pronto, o seu solicitor, para ele já começar a ver a parte legal da casa, escritura, documentação, terra, tudo certinho para ver se não tem nenhum problema. Você tem que ir atrás de um engenheiro ou de um arquiteto para fazer a inspeção na casa que você está comprando. Você pode passar por esse processo sem contratar engenheiro, sem contratar arquiteto, mas a gente recomenda fortemente que você contrate um, porque ele vai avistar os problemas que a casa tem que você não consegue ver. Então o arquiteto ou o engenheiro vai até o local, passa algumas horas lá, faz a visita, você não pode ir até o local junto com ele, ele faz o trabalho sozinho, ele vai fazendo um documento, um PDF para você de tudo que a casa tem, de bom e de ruim. E aí, o que acontece? Você tem que pagar por esse engenheiro, né? Não é de graça, infelizmente, e ele é muito caro. A gente pagou, na época, cerca de 800 euros para ele fazer essa inspeção, porque a gente pagou uma inspeção um pouco mais completa, porque a gente estava às vezes com medo de achar algum problema, então a gente queria que ele investigasse um pouco mais a fundo ali a casa. Esse engenheiro, você paga ele, o dinheiro sai do seu bolso, e se você decidir após a inspeção do engenheiro não comprar a casa porque teve muito problema, você pode desistir da compra, pegar os seus 5 mil euros de volta, que foi o depósito que você deixou com a imobiliária, e tá tudo certo. Então o que vai acontecer é você vai gastar o dinheiro com o engenheiro, 800 euros, e aí você desistiu de comprar a casa, você perdeu o dinheiro, mas você soube que aquela casa tem problema e você não vai comprar ela. Isso eu acho uma coisa muito errada aqui da Irlanda, muito ruim, porque você tem que gastar com o engenheiro para ele avistar um problema da casa, para você decidir ou não se quer comprar baseado no problema que você sabe da casa, sendo que tem muitos outros países da Europa ou muitos outros lugares que você já tem esse relatório antes de comprar a casa, para ver se você quer comprar ou não e você não precisa gastar nada do seu bolso. Então esse é um ponto negativo aqui da Irlanda que eu achei. Então você compra aqui a casa aqui usada meio assim às cegas, porque não tem esse relatório, né, falando dos problemas da casa. E as casas aqui, quando elas
são colocadas no mercado, eles pintam as paredes, eles tentam deixar a casa assim que não aparece nenhum defeito. Então eles tentam mascarar todos os efeitos, assim, sei lá, na foto, pode ser que eles mexam no Photoshop, tiram uma manchinha na parede, tiram um defeitinho, que você vai ver só entrando na casa no dia, e mesmo assim você não vê tudo, porque tá tudo pintado, tá tudo arrumadinho, assim, tudo mascarado. Então, não ter esse relatório é um ponto muito negativo aqui na Irlanda, né? Porque tem outros países que fazem esse relatório e você ter que tirar do seu bolso, gastar para saber se essa casa vale a pena ou não, é muito ruim. O que aconteceu no nosso caso? O engenheiro foi lá, fez a vistoria, fez a documentação, mandou pra gente e a gente viu que tinha uma série de problemas nessa casa que a gente estava querendo comprar. E a maioria dos problemas era em relação à umidade da casa, em relação à chaminé e à lareira. Então tinha muita umidade entrando pela chaminé, a chaminé estava meio que trincada em vários pontos e estava entrando muita água pela chaminé e tinha várias lareiras na casa, então estava com muita umidade perto das lareiras. Na hora que a gente visitou a casa, a gente não viu isso exatamente porque estava tudo pintado, tudo certinho, estava bonitinho, só que com o engenheiro ele vai lá medindo com as ferramentas, ele mede a umidade da parede, ele mede a umidade do chão, ele vê as coisas tudo que tem, ele relatou todos esses problemas. Não só isso, mas ele viu vários outros problemas relacionados à umidade no telhado também, que tava com vários problemas, que ia ter que trocar uma parte do telhado, ia ter que arrumar umas coisas lá. E aí a gente viu que ia ter várias coisas para fazer que a gente não tinha nem ideia, né, antes de contratar um engenheiro. Qual que foi a nossa abordagem? A gente tentou ver quanto que a gente gastaria para arrumar todos esses problemas. Então eu tentei entrar em contato com algumas empresas para ver quanto que ficaria para arrumar todos esses problemas. Mas é muito difícil você fazer a cotação sem você ter acesso à propriedade para ir lá mostrar, ver tudo certinho junto com a pessoa da empresa. Então você basicamente tem que mandar fotos ou relatório do engenheiro ou coisa assim para eles tentar passar um orçamento assim do que pode ser e de quanto que vai ficar. E não é toda empresa que aceita passar esse orçamento também. Tem que mandar e-mail, explicar a situação. Algumas não querem passar, algumas não respondem. Então, assim, foi bem difícil a gente conseguir alguns orçamentos, a gente conseguiu, mas foi depois de tentar com várias empresas e algumas passou pra gente ter ideia, né, do valor, já que a gente não entende nada de chaminé, nada dessas coisas. E a maioria dessas empresas, a gente mandava o e-mail com as fotos e com a explicação e eles ligavam pra gente. Então eles não respondem e-mail, eles ligam e perguntam qual que é o problema, vamos visitar a sua casa, que dia que a gente pode. Então você tem que estar preparado para explicar tudo por telefone. A cotação que a gente recebeu foi em média de uns 10 mil euros que a gente ia gastar para arrumar essa casa. E isso assim, jogando baixo, porque a gente teve orçamento de outras empresas que foram mais caras e a gente não sabia realmente quanto que a gente ia gastar. Então a gente ficou com o pé atrás de comprar essa casa, porque além de tudo isso, da gente ter que gastar esse dinheiro para arrumar a casa, a gente ainda estava pagando muito acima por causa do leilão. Então acaba que não estava valendo tanto a pena. E aí o que a gente fez? A gente tentou negociar o preço com o vendedor, não diretamente com o vendedor, mas com a imobiliária, e a imobiliária passava para o vendedor. A gente passou para ele os problemas, disse que tinha que arrumar algumas coisas, que ia gastar tanto, e a gente pediu desconto na casa, porque a gente já estava pagando 40 mil acima do valor da casa, e além de tudo a gente ia ter que gastar mais no mínimo 10 para arrumar, então a gente pediu desconto. O cara não quis dar desconto, basicamente, ele deu uma merreca de desconto e não estava compensando. Então a gente acabou desistindo dessa casa porque não ia valer a pena, muita coisa para arrumar, já estava pagando um valor muito alto e aí a gente ainda ia ficar com esse prejuízo todo pra gente. Então a gente preferiu perder esses 800 euros, né, e todo o tempo que a gente investiu nessa casa, do que comprar uma casa que poderia dar um problema muito maior, poderia ser muito mais caro do que 10 mil euros, né? Os orçamentos que a gente pegou foi muito assim, superficial, então poderia ser um problema muito maior. Então, a gente, depois dessa casa, a gente já ficou mais esperto com o que a gente estava lidando aqui na Irlanda, porque a maioria das casas que a gente foi visitar, a gente começou a ver que tinha problemas, a gente mesmo já começava a olhar bem assim para as coisas e tentar avistar coisa, problema, telhado, rachadura, trincado, qualquer coisa assim que poderia indicar um problema sério. A gente já estava mais familiarizado ali com o processo e tudo, e acaba que, igual a Camila falou, todas as casas antigas já têm um problema energético
que você teria que arrumar janela, teria que arrumar porta, teria que arrumar melhor a vedação da casa, isolamento, que é muito caro na Irlanda. Você quer isolar a sua casa, as paredes da casa, para fazer ela ficar mais aquecida e não perder tanto calor. É caríssimo dependendo da casa. Às vezes não compensa o valor que você vai pagar na casa, porque já tá pagando muito acima por causa do leilão e ainda tem muita coisa para arrumar. Então, para você que tá aí no Brasil, para você que já mora na Irlanda e quer comprar uma casa, tá com esse sonho e tal, não é um vídeo desencorajando você a comprar uma casa, mas é um vídeo falando para você ficar esperto, porque tem muita coisa que acontece aqui que a gente não tá ligado e que às vezes você paga caro ou você paga a mais só porque o sistema deles é assim. Então, agora falando de outro ponto que desanimou muito a gente de comprar casa aqui na Irlanda, que é o Ghost Biz, que seria lance fantasma. É um assunto assim que não é muito falado, ninguém nunca falou disso pra gente, e é uma coisa assim que não é tão fácil de provar que é verdadeira, mas que pela nossa experiência a gente sentiu que acontece aqui na Irlanda em alguns casos. Porque tinha uma casa que a gente queria comprar que ela tava num valor X, e aí a gente deu o primeiro lance, e aí veio uma outra pessoa, deu outro lance, a gente deu um lance, a pessoa deu um lance, a gente deu um lance, foi lance. Uma hora depois. Até a gente falar assim, não, a gente não vai querer mais, já tá demais, já subiu muito o preço, e a gente falou assim, não vamos dar outro lance, se quiser pode vender a casa para essa pessoa. E aí a imobiliária falou assim, ok, então a gente vai vender para outra pessoa. A gente falou tudo bem, tudo certo. E aí no dia seguinte a imobiliária ligou pra gente e falou que esse comprador que ganhou o lance, ele desistiu da compra da casa se a gente ainda tinha interesse em comprar a casa pelo último valor que a gente deu de lance, né? O que a gente achou muito estranho, porque é muito estranho uma pessoa desistir da compra da casa assim de um dia pro outro, porque igual aconteceu com a gente, que a gente desistiu lá da outra casa, levou semanas pra gente desistir da casa, a gente contratou um engenheiro, foi mais de um mês pra gente desistir, porque rola todo um processo assim, você não desiste de um dia pra noite. Então a gente achou assim muito estranho dessa pessoa ter desistido, né? O que a gente pensou? Será que realmente existe outra pessoa? Ou será que era um fantasma, ou seja, não sei, pode ser o dono da casa, pode ser a imobiliária, que tenha dado esses lances pra gente subir o nosso preço e eles ver qual que é o máximo que a gente podia pagar nessa casa? Porque assim, gente, a gente que é brasileira, a gente desconfia de tudo. Não tem como, a gente não vai ver uma situação dessa e achar normal. Então a gente ficou assim muito desconfiado. E o que a gente fez? A gente falou assim, não, a gente ainda tem interesse na casa, mas a gente não vai dar o nosso último lance. A gente vai dar um lance mais abaixo, que ainda era acima do preço que o vendedor estava pedindo pela casa. Era 10 mil já acima do que ele estava pedindo. Então, o que a imobiliária fez? Falou assim, ok, vou passar essa informação para o vendedor, porque a gente não tem contato com o vendedor. E aí, o que acontece? A imobiliária, ela não retornou para a gente do que o vendedor falou. Ela simplesmente colocou a casa de volta para o mercado, porque ela já tinha tirado a casa do mercado, porque tinha vendido para esse outro comprador que desistiu com um dia. Então, ela voltou a casa pro mercado sem conversar com a gente, que a gente estava disposto a negociar com o vendedor, mas ela preferiu voltar e não falou nada com a gente. E qual que foi o problema nisso tudo? Após eles ter voltado a casa pro mercado, o nosso lance lá de 10 mil acima do valor da casa ainda estava registrado com a imobiliária. E aí, quando eles voltam a casa pro mercado, eles abrem para todas as pessoas visitarem de novo e tal, e recomeçar o processo de novo. Só que aqui na Irlanda, como que funciona? Você está interessado na casa, você liga para a imobiliária, você vai fazer a visita na casa. Se você gostou depois da visita, você pega e dá o lance do valor que você quer. Aí, como eles voltaram a casa para o mercado, não tinham nenhuma visita. Logicamente, a casa tinha acabado de ser postada novamente no mercado, não tinha como ter nenhuma visita no mesmo dia, porque eles já postaram a casa de tarde, quando eles já estavam basicamente fechando a imobiliária. E aí, incrivelmente, no outro dia de manhãzinha, assim que abre a imobiliária, 8 e pouco da manhã, o cara me liga falando que agora o meu lance não era o mais alto, que já tinha um lance acima do meu, sendo que eles tinham acabado de voltar a casa pro mercado no dia anterior à tarde. Não tem como eles ter tido nenhuma visita na parte da tarde para a noite, porque eles já estavam fechando. E no outro dia de manhã, milagrosamente, aparece um lance acima do nosso de novo. A gente tá só expondo o que aconteceu,
mas assim, a gente sente que assim, eles não estão sendo transparentes no jeito que está sendo levado a situação, porque não tem como ninguém ter visitado a casa. Quando você liga para marcar uma visita, normalmente eles agendam para dias para frente ou no dia seguinte, porque eles estão ocupados, eles já têm outras visitas, já tem outras casas sendo vendidas, eles não vão, olha, tá, beleza, eu vou lá te cobrar na casa agora. Não existe isso. Tudo tem que ser marcado. Tudo tem que ser marcado. E aí, milagrosamente, no outro dia, de manhãzinha, assim que a imobiliária abre, aparece um lance acima do nosso. Então, qual que foi o meu sentimento? Foi que no início, lá, quando a gente estava brigando com o primeiro comprador, eles estavam testando para ver até onde a gente ia. Aí a gente parou aqui, porque o cara comprou a casa por um pouco mais alto. Aí eles falaram, ó, beleza, o cara desistiu, você ainda quer pagar esse valor aqui? Aí eu falei, não, esse valor não, a gente reduziu um pouco. Aí, como não era o valor que eles estavam esperando vender a casa, eles voltaram a tentar aumentar o lance da casa de novo. Não tem como a gente comprovar nada, porque nada desse sistema é transparente, você não sabe ninguém Sim. que tá dando lance contra você. Porque quando você dá um lance, primeiro que essa imobiliária foi um sistema já diferente do que os outros que a gente já tem experiência, né? Lá foi tudo através do site deles, mas lá fica escrito assim, comprador 1, comprador 2, comprador 3. Não pode ficar o nome da pessoa que você tá indo contra, porque também eles falam assim, para proteger a privacidade da pessoa. Então, nunca você vai saber com quem você tá indo contra. Isso do site dessa imobiliária, porque normalmente é tudo por ligação ou por um e-mail da imobiliária falando assim, outro comprador deu o lance. Ou liga pra você, tem um outro lance. Então, você nunca sabe quem que é a outra pessoa que tá dando um lance. Para alguém lá da imobiliária ou o próprio vendedor da casa dar um lance só para poder aumentar o valor da casa, não custa nada, é muito fácil. E a gente que é brasileira, a gente fica muito esperto nisso. Aí ele falou assim, tem um outro lance. Então a gente já ficou assim, ele acabou de dar um lance, que não deu tempo de ninguém dar o lance. Será que ele tá querendo que a gente sobe de novo pra gente chegar naquele preço de antes? Ou o quê? Porque foi tudo muito estranho. Esse sistema, o problema é que você não tem transparência nenhuma. E aí, quem me garante que realmente existe uma outra pessoa do outro lado dando lance contra eu? Porque assim, essas imobiliárias, elas têm um regulamento que elas têm que seguir, que elas têm que ter o histórico de todas as pessoas que deram lance, que elas têm que documentar tudo. Caso tenha alguma auditoria, eles têm que realmente mostrar essas informações. Mas a gente, como comprador, a gente não tem acesso a essa informação. Nem se a gente pedir, a gente não tem acesso a essa informação. E é um sistema que, assim, você tem que basicamente confiar no que eles estão falando, sendo que eles estão ganhando por comissão, e quanto mais caro eles vender a casa, melhor vai ser para eles. E eles estão 100% do lado do vendedor, porque eles com o vendedor, eles estão, né, junto ali nessa, e o comprador que se lasca, eles querem só tirar o maior dinheiro possível do comprador. A gente tem essas teorias assim de que é desse jeito e tal. Se você pesquisar, tem várias notícias que eu já vi aqui na Irlanda sobre esse Ghost Bid. Muita gente reclama disso nos fóruns, muita gente fala que já experienciou isso também outras vezes comprando casa, e já teve notícias mesmo, a gente vai deixar passando aqui na tela, porque assim, é uma coisa que deixou a gente muito com o pé atrás de querer comprar casa aqui de novo. Sim. Porque a gente sempre pode estar dando lance contra a gente mesmo, só para ver quanto a gente está disposto a pagar por aquela casa, sendo que não, às vezes não existe um segundo comprador. E assim, a gente também não tá falando que todas as imobiliárias vão agir dessa forma, mas que eu acho que é possível, que algumas agem dessa forma, é possível, porque pela nossa experiência, por tudo que a gente já viveu nesse ano tentando comprar a casa, acontecem umas situações assim que são assim bem duvidosas, né? Então, e esse problema de lance, ele não acontece só com a gente, não. A gente não foi o premiado que teve essa experiência negativa e somente a gente, não. Tem muita pessoa que a gente conhece aqui na Irlanda, inclusive irlandeses mesmos, que estão tentando comprar casa também e que estão passando pelo mesmo processo que a gente. Eu conheço muita gente que está nesse processo, que está visitando casa, que está dando lance, que não consegue comprar, que tem dinheiro, que tem o financiamento do banco, que são irlandeses, novamente são irlandeses e não conseguem comprar também. O problema não é só com a gente, o problema não é só com o imigrante, então isso acontece em geral aqui, até com eles mesmos aqui que moram na Irlanda, que nascem aqui, que vivem aqui. Esse é um problema geral do país e que frustrou a gente bastante aqui nesse processo. E novamente, esse vídeo não é para desanimar você que tá querendo comprar uma casa aqui na Irlanda, ou você que já mora aqui na Irlanda e tá pensando em comprar e tá pesquisando vídeo no YouTube, porque não tem muito
vídeo no YouTube sobre informações de comprar casa, tem alguns vídeos mais antigos, desatualizados, mas que a gente viu na época que a gente estava tentando comprar. É um vídeo para você ficar esperto nesse sistema aqui da Irlanda, porque ele é muito diferente e ele é diferente de uma forma negativa. A nossa experiência não foi boa, a gente sabe que tem muita gente que compra casa aqui sem nenhum problema, que é tudo tranquilo, que às vezes nem lance tem, às vezes a pessoa já paga o preço e já leva a casa porque não tem gente para disputar. Mesma coisa com casa nova do vídeo anterior. Teve gente que a gente conhece que comprou casa nova sem problema nenhum, mas lembrando, essa é a nossa experiência, o que a gente passou aqui no último ano tentando comprar casa, essa é a nossa opinião depois de sofrer um ano procurando casa e visitar mais de 20 casas e dar lance em mais de 10 casas diferentes. A gente tem um monte de vídeo que a gente gravou dessas casas, a gente sempre que a gente gravava vídeo da casa, porque a gente depois ia assistir para ver como que era o cômodo, como que a gente ia colocar naquele cômodo, móvel que a gente ia comprar. Então assim, a gente tem todos os vídeos das casas, a gente visitou muita casa diferente, a gente se imaginou vivendo em todas as casas e nenhuma deu certo. Então eu acho que não é pra ser, não era pra ser nesse momento. Talvez não era pra ser pra gente, talvez tenha uma coisa melhor pra frente pra gente e não era pra gente comprar casa aqui na Irlanda. Não quer dizer que não seja pra ser pra todo mundo, porque muita gente dá certo, muita gente consegue. A mensagem que a gente quer passar é: tenha cuidado, porque esse sistema eu acho que ele começou a piorar de uns 3 anos pra cá, né? Porque agora tem muito mais compradores, então tá ficando mais difícil de comprar. Mas não é para desanimar. Se você tem o sonho de comprar a casa na Irlanda, continua nesse sonho e corra atrás. E a gente deseja toda a sorte pra você. A gente só tá trazendo a nossa experiência de um ano olhando casa, mas pode ser que a gente vê que as coisas estão melhorando e a gente volte a olhar a casa e volte a tentar comprar a casa novamente. Se a gente voltar a querer comprar a casa novamente, a gente traz aqui no canal nossa experiência de novo. Se você tiver alguma dúvida sobre o processo, sobre documentos, sobre o que precisa, ou dúvida em geral, deixa aqui no comentário que a gente vai estar respondendo. E se ficou alguma coisa que a gente esqueceu de falar, deixa nos comentários também, porque a gente falou muito, mas pode ter faltado muita coisa e muita dúvida também. Vocês podem deixar aí que a gente vai estar respondendo todos vocês.